beleza pura sem mistura? Bora lá para mais um vídeo. Bom, aqui, senhores, olha, cultivar extremamente produtivo. Vocês podem ver aqui. Aqui a colheita dele, ó, a gente quando colhe tem que perceber a facilidade com qual ela sai ou a dureza dela sair. Muito fácil de poder tirar a produção dela, né? Olha aqui. Vou pegar mais outro aqui. Muita facilidade de poder sair, né? Sair, isso. E uma coisa que também aprecia muito, que eu consegui visualizar durante a pós-colheita dele. Durante a pós-colheita dele, a gente conseguiu ver o seguinte: ele seca rápido, ele tem menos susceptibilidade a formar mofo durante o terreiro, tá? Comparado com o 125, que ele praticamente se veste de mofo, os frutos maduros. Então, muito mais cuidado na pós-colheita com 125 que com 137. Tá? Agora, a intenção de estar também fazendo as avaliações dessas colheitas, nós vamos a também chegar até a prova de xícara, ver que traz, né, em bebida. Nós já conferimos produção, conferimos tolerância à ferrugem, conferimos produtividade, arquitetura da planta. Agora falta conferir a qualidade da bebida, né? Então eu queria convidar vocês a esmagar cada um de vocês um frutinho para sentir, né, a facilidade de despolpa, uma característica boa também, né? Esse é o 137, 24, 137. muito doce, Milton. Doce, muito doce. Vocês vão ver que a maioria dos... Vão colocando o que vocês vão esmagar aqui para conferir como o grão é mais uniforme e de padrão chato, que é um padrão que a gente quer na cafeicultura, né? Então vamos fazendo isso ali, pessoal. Pode sujar as mãos, provar, esmagar um fruto, sentir como é a facilidade de despolpa. Pelo que eu avaliei, um grão despolpado desta qualidade é fantástica. Uma cor bonita, padrão dentro do café. A colheita é manual, doutor? Pode ser manual, pode ser com derriçadeira. Vamos fazer circular aí para todo o pessoal fazer esse trabalho. Para dar uma misturada. A cor é diferente. Então esse é o 135. Ele é resistente a ferrugem, né, doutor? Sim, tem resistências. Todos aqueles que têm cruzamento com híbrido de Timor têm essa característica. Olha, você estava falando lá e eu repeti que eu trago para te mostrar. Que isso, cara? O tamanho do grão? Que loucura. absurdo, né? Nossa senhora. Ó. E se vocês estão bom, já deixa aquele like, se inscreve no canal para nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui para vocês. Olha aqui que beleza de café esse daqui. Eu gostei muito desse daqui. Eu também gostei. É um fruto também, um grão achatado, maior em tamanho em relação ao 785, a 137. Vocês podem ver aqui. Estes são os grãos de 137. Isso. Olha aqui. Esse é 137. Agora vamos aqui colocar o outro. Nossa. Olha aqui, peneira boa. Ô, Milton, esse que é aquele resultado que você apresentou lá, né? Maior quantidade de sacos. Sim. Paraíso 2, né? Sim. Este é o 125 RN. IAC 125.
Olha aqui o tamanho do grão comparado aqui. Nós podemos mostrar aqui uma fotografia, né? Para vocês verem alguns grãozinhos um pouquinho mais, vamos para alinhar. Isso assim, aqui, perfeito. Vamos colocar uns amarelos aqui. Os amarelos aqui, para ver o grão, o tamanho do grão. E aqui, olha aqui o tamanho do grão. O gráfico que você apresentou lá, Milton, aqui ele Olha o tamanho da peneira. A quantidade de saca por hectare. Esse aqui foi 74, né? 75. 75 e esse aqui foi 62 e 60. Isso aí. Olha aqui, Saca por hectare. olha o tamanho. Então você está explicado por que da produção maior, né? Neste tamanho, nesta condição, Nessa condição. é aqui, nessa condição, tá? Então esse é a cafeicultura, este café, por exemplo, ideal, estes dois para fazer café especial, pela uniformidade que eles têm. Agora aqueles que são todo variável, como o Paraíso, tem todos os tipos, todas as formas, mocas grandes, mocas pequenos, achatados, arredondados, tamanho 15, tamanho 16, 19. E se vai para Muito, torra, ninguém muito aguenta barato. torrar um café desse. Exatamente. Ninguém. Tem que ser fera, né? Isso é para ser peneirado, separado e depois torrado, né? Beleza. Então isso aqui. Muito bom, doutor. Beleza, né? Muito bom. Então vamos provar que tal o suquinho. Suquinho dele, suquinho, galera. Vamos aqui, ó. do suco desse aqui. Olha o suquinho aí, ó. Suquinho. Esse aqui é qual? Esse aqui é Isso aí é o IAC 125 RN. Isso aí. Agora, Suquinho. um detalhe. Suquinho. Durante a pós-colheita, cuidado com este. Mofa Esse aqui. rapidinho. Fiz provas de mofamento, deixando alturas. Este trabalha perfeito. Suquinho. Cadê? Esse mofa na hora. Mas não falando só mofa, não. O fruto inteirinho fica branco. Tá? Então muito mais cuidado na peneira. Ele exige mais. Digo no terreiro. Vai falar pra gente assim. Olha aqui esse tamanho. Falar assim. Bom demais, né? Dá para tirar de lá acima toda a turma? Não, dá assim uma panorâmica. Não detalhe, panorâmica só. Bom, pessoal, vamos chegar aqui. Aproxime. Agora sim, vou tirar de lá. Pessoal, olha aqui Paraíso. Este é o Paraíso. Aqui, veja os frutos também são grandes, alguns são pequenos. Olha a diferença de tamanho. Graúdo. Mas aqui já dá para ver o grão, né, Milton? Olha aí, a morfologia aí, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui. Aí. Olha o moquinho dele, ó. Então, olha aqui que nós temos uma diversidade de grãos, de tamanho de grãos aqui no Paraíso, né? Isso aí, pessoal. Olha aqui, ó, gente, olha. Olha a quantidade, olha aí. Ó. O tamanho da peneira, a desigualdade, tá vendo aqui? Ó, que Agora, tá falando? doce, como é também, é doce. Agora, vamos lá pensar. Hoje tem 8% de maturação. Então tem algumas plantas que estão ficando amarelas. Até que chegue 50%, 60% de maturação. Que porcentagem vai passar a seco? Que porcentagem vai passar a paz e vai cair no chão? Essas são as questões que a gente tem que responder. Né? Uma coisa que quero deixar bem claro aqui, a idade é a idade. Um que nasceu depois não vai alcançar nunca alguém que nasceu antes. Tem gente que espera e acha, vou esperar igualar. Isso não vai acontecer nunca. Porque a idade se mantém. E no caso do café influenciado pelo frio, quanto mais atrasa o tempo, a maturação será maior. Ao invés de manter essa diferença se amplia entre os frutos que atingiram a maturação antes do frio e os frutos que vão se desenvolver durante o frio. Adicionalmente de frio, nós vamos ter seca, o que vai condicionar
essa massa que vai secar e não atingirá esse peso que a gente acha que vai atingir. Então, muito cuidado com essas considerações que a gente leva para a escolha da cultivar. Não é pelo peito, é pela técnica. Avalie esses aspectos. Olha a variabilidade que nós temos em relação desta. Estamos entrando em um período seco e frio. Este ano talvez vai ser chuvoso, mas nós vamos estar esperando sempre milagre. Nós vamos apostar a faixa onde mais certeza temos de calor e água. Esse é o objetivo. Não é assim? Posso secar quando tem mais energia o sol na terra, né, na incidência, vai durar menos tempo em dias, vai secar mais rápido que julho, agosto, tentando secar. É um momento que tem menos energia para isso acontecer. Então, a lucratividade de uma lavoura envolve vários fatores. O sucesso de uma lavoura, de uma produção, é multifatorial. Não podemos deixar as coisas aleatórias. Vamos a planejar antes, avaliar em pequeno e depois expandir o melhor resultado que a gente vai atingir. Tá? Isso é que é importante. Não se encha dessas questões lá. No centro-oeste, no centro do Brasil, mas é uma panela de calor. Então esse ciclo que aqui dura 43, 46 semanas, lá dura 38 semanas, 36 semanas. É diferente por causa do calor. E ainda é irrigado. Então não há limitações de água. E calor tem um resultado que se escuta falar lá. Seja mais inquieto na hora de trazer a seu entendimento essa informação. Pergunte, questione, ligue, se informe mais antes de tomar uma decisão em massa. Tá? Não faça isso. Beleza? Certo. Quanto mais semente, eu vou trazer semente de aqui, com essa variabilidade que a gente está vendo na lavoura. Qual vai ser a variabilidade que ele vai me trazer na próxima geração? Não faça testes. Sabemos que nas gerações subsequentes a biblioteca abre. Nós vamos encontrar referências do bisavô, tataravô, de um lado e de outro lado, algumas plantas. E isso vai trazer as consequências na massa final do café. Quanto maior variabilidade, menos qualidade, menos preço. Nós precisamos trabalhar sobre uma base, uma margem de igualdade, tá? Que essas diferenças não sejam tão grandes. Isso estende a colheita, isso espera, isso admite perda no início, aqueles frutos que nasceram antes vão morrer. Aqueles nenéns que nasceram para deixar a fralda vai demorar tempo, nunca vão ver os velhos, os avós, e isso é perda. Este ano eu registrei nas avaliações que eu faço 50%, 60% da produção no chão, 40% na planta, esperando o produtor alcançar o verde ao maduro. Isso não vai acontecer nunca. Tá? Então, perca um pouco, mas entre colhendo para recolher a massa. E a calha VTA, essa forma de avaliar o porcentagem de maturação, me auxilia nessa decisão. Anda-se pela lavoura em zigue-zague, colhe-se a planta, toma-se uma amostra desse conjunto, organiza-se e se decide sobre isso, sobre uma quantidade de meio litro que vocês podem fazer. Tá? Esses elementos tecnológicos devem ser incorporados na rotina de trabalho. Tá? Não é olhando o vizinho que está fazendo, você vai fazer, não. Olhe o que você tem na propriedade e haja conforme a informação que você vai extrair da sua propriedade. Veja, por exemplo, este 125 está do lado com mais sombra. Este está mais ensolarado. Este é o precoce. Este é o semi-precoce. Este deveria estar muito mais avançado. Mas o fato dele receber menos energia acumulada durante o dia atrasa o ciclo. Este
que recebe o dia todo essa energia, acumula mais horas de calor no dia, consequentemente avança mais rápido. Tá? Se você vai querer fazer isso, um tardio, então tem que ir onde tem sol plena, para poder acelerar. E aquele precoce pode ir naqueles lugares mais com menos energia, mais sombreados, para você poder equilibrar as questões, né? Então tem que haver esse raciocínio antes de decidir como usar os lados dos morros nos quais a agricultura de montanha trabalha. E aqui nós temos a conclusão: não tem comparação em tamanho de grão, o 125 é superior sobre o 137 e sobre paraíso, com incorporação do paraíso, dessa demora na maturação e essa diversidade de frutos que nós temos aqui. Agora, vamos pensar, estou falando do paraíso que não quer dizer que seja o mesmo do paraíso que está lá, ou no outro lado. É sobre isto que eu vou agir. E a mesma consideração sobre cada um dos cultivares. As conclusões que eu tirarei serão com relação desta propriedade. Sim. Tá? Porque eu não sei essa semente, de que geração, em que momento do melhoramento, qual ciclo de produção de semente foi incorporada dentro do esquema. Tá? Cuidado, não existem coisas uniformes, definitivas, únicas na agricultura. Tá? É sempre multifatorial e vai depender do momento. Você vai comprar um 785 de alguém que está plantando, produtor de semente, 15 anos atrás, é o velho. Está trabalhando com o nome sim, mas não com o lançamento do 785, que é mais uniforme, é mais graúdo, maior capacidade de retenção do fruto em vara. Então você chegue sempre às fontes. Evite chegar aos intermediários, né, que não atualizam. O camarada planta para produzir semente, passam décadas fornecendo uma cultivar de há muitos anos atrás e não uma cultivar nova. Então vá para a Procafé, vá para o Instituto Agronômico de Campinas, vá para a EPAMIG, onde os melhoristas estão atualizando essas cultivares. E as características delas estão sempre mais avançadas que aquelas de produtores de sementes que não renovaram. Eles deveriam renovar a cada 7, 10 anos essas cultivares. A maioria deles não renova. Tá? Muito bom, doutor Milton. Uma pergunta. Essa avaliação que foi feita em termos de rendimento, tamanho de fruto, uniformidade de maturação, elas foram feitas especificamente nessa safra. A gente que é da região, a gente sabe que em função do clima, né, as chuvas, o regime de chuvas que nós passamos no último ano, ele foi bem desuniforme, tendo floradas em agosto até janeiro a gente teve floradas. É intenção do senhor continuar fazendo essa avaliação nos anos seguintes para que a gente possa ter um regime de chuva que seja mais uniforme e mais característico da região? Sim, a verdade, as avaliações têm que ser feitas porque um mês de um ano é diferente ao mês do outro e cada ano é diferente, tá? E durante a avaliação, bem que você colocou, a gente tomou a colheita total, não escolhemos fruto. Então conseguimos avaliar como fosse o comportamento de um produtor comum, sem a intencionalidade de pesquisador necessariamente, apenas para medir de fato aquilo que está acontecendo na produção. Então este ano nós temos essa avaliação, nós vamos acolher, vamos avaliar não apenas nesta condição, quanto também a qualidade da bebida. Precisamos saber também se alinha com as características genéticas da planta. Vamos lá agora. Características genéticas, elas têm uma variabilidade. Tá? Admite-se essa variabilidade, sempre vai acontecer. Porque quem estimula essa variabilidade é a variabilidade climática. A planta responde em função disso. Então, aí, o ideal sempre é avaliar 3 anos, a partir da segunda colheita, que esta é a segunda colheita, vamos para uma terceira colheita, para uma quarta colheita, e ali nós veremos também o comportamento da transição entre a colheita e o início da nova florada.
porque o envelhecimento é um fator que a gente deve levar em consideração também, né? A consistência de produzir de forma crescente ou de forma alternada, uma característica que a gente também precisa avaliar. Se a genética dela foi avaliada para variabilidade ambiental, então ela deve ser, em alguma medida, indiferente à variabilidade ambiental que possa alterar severamente o comportamento. Agora, desde que o componente nutricional seja feito considerando a quantidade, a dose, né, que sempre falamos, o momento, a forma e a qualidade do adubo que a gente vai colocar. Então o manejo também é importante. O resultado, como falei, é multifatorial. É importante lembrar que a genética vai se expressar conforme as condições climáticas acima do solo e conforme o ambiente do solo. A interação desses dois elementos com a planta vão trazer o resultado que a gente vai avaliar. Tá? Isso é importante. Nesse caso aqui da propriedade do Marcelo, a gente tem análise de solos do ano, análise foliar que foi feita, porque assim, esse café foi 75 sacas, né? Na condição que está aí, mas a gente identifica problema nutricional na lavoura. Sim. Ele conseguiu atingir uma alta produtividade para a nossa região, né, em condição de sequeiro, mesmo apresentando alguns problemas de fundo nutricional. Então a gente imagina, né, que se a gente corrigir isso, a gente vai atingir um padrão de produtividade ainda maior do que o que foi atingido. Essa é uma questão muito importante que você está falando e que no caso Adubo Real aplicou uma proposta tecnológica. Então é sobre essa proposta tecnológica que estão acontecendo os resultados nutricionais. Agora, com relação à nutrição, quando a gente trabalha com nutrição, a nutrição não é apenas a quantidade de adubo, claro, é como ele se movimenta, né, para ser absorvido pela planta. Pois é, por isso Só vai depender da inclinação, vai depender da textura do solo, vai depender da capacidade de infiltração desse solo, da precipitação que vai acontecer, né? A taxa de solubilização que vai acontecer diante dessas considerações ambientais, né? O momento da planta, também é importante considerar isso ali. Então, o fator nutricional sempre vai apresentar a variabilidade. Muitas das limitações nutricionais se apresentam decorrentes do processo de seca, da taxa baixa de solubilidade dos adubos que se apresenta em função da natureza do solo. A inclinação, por exemplo, um fator extremamente relevante, e outra é a textura. Por isso que aqui nós começamos e trabalhamos com terraceamento, porque isso ajuda a diminuir a influência, né, da inclinação sobre o desempenho da planta. Tá? Então lembre-se disso. Agora, o melhor extrator de todos desses manejos, e quem vai mostrar mesmo o comportamento, o resultado que se deu dessas adubações, desses manejos, será a planta. Então, você vê aqui, por exemplo, há um histórico de deficiências nutricionais, como você vai encontrar na maioria das lavouras que a gente encontra por ali. Períodos onde há uma normalidade, períodos onde há crise, períodos onde há outra vez normalidade. E não necessariamente depende da disponibilidade do nutriente no adubo, e sim do fluxo de água também. Então a gente sempre tem que tratar de entender a relação solo, planta e atmosfera. Tá? Então, diante desse manejo já apresentado pelo Adubo Real, os resultados são esses. Tá? Então, há uma adaptação. E todas elas superaram a média de produção colocadas na ficha de cada genótipo, de cada cultivar, por quienes já lançaram essa cultivar com uma produção média de 50 e 60 sacas por hectare. O doutor, o professor lembrou também que ele não foi um plantio feito no final do ano, daquele ano, foi feito neste período. Em abril. Neste período, nós plantamos na época seca,
tivemos que irrigar durante 40 dias até ele poder enraizar. Assim que chegou em 40 centímetros a raiz, foi liberado. Então ele passou um período de mínimo crescimento, porque não cresceu a parte inicial do crescimento em condições favoráveis de calor e água, todo o contrário, veio frio e seca, e só depois veio o crescimento, assim que veio a época de chuvas, em outubro, novembro daquele ano 2022. Então tudo indica que se tivesse plantado em dezembro, A produção seria muito melhor. Né? Mas no caso da análise foliar, ela existe, ela foi feita, você pode dar acesso a gente? Vocês encontraram deficiências nutricionais em quais elementos? Cobre. Cobre. Somente cobre? Somente cobre. Tá, perfeito. Porque, tipo assim, no visual, né? Assim, Mas a análise foliar ela foi feita em janeiro, tá? Está certo, Agora. está ótimo. Então, assim, nós temos que levar em consideração também no tempo, né? Não, mas está bom. Janeiro este ano é próprio, porque Justamente. começou as chuvas posteriores, um mês depois, senão teríamos feito em dezembro. Então corresponde isso aí. Só uma coisinha, se houver algum defeito, alguma na produção aí, no manejo, aí a culpa é desse menino aí, tá? E eu faço tudo aí que ele não, manejo É, é não, seu. não. coloca aí, eu sigo a risca. não, a questão não é nem culpa, não. A questão não é essa, né? Tipo assim, porque a gente está lidando com algo que é biológico, né? Então, assim, Brincando, mas a gente vê que tem uma deficiência. Só que às vezes falta mão de obra no determinado No time, tempo né? para fazer que precisa ser feito. Tanto é que eu tenho uma pulverização lá comprada, pronta para ser feita e não tive como fazer ainda. Começou a safra, tive que tirar o menino que me ajuda aqui para tocar no armazém e acaba atrasando alguma coisa. Mas, Marcelo, essa é a realidade do produtor. Então nós vamos avaliar nessas condições que envolvem essa variabilidade de cada região. Experimentalmente, como acontece nos centros de pesquisas, não acontece. O dia que tem que ser adubado é adubado, o dia que tem que ser colocado tem que ser. Aqui estamos falando sobre a variabilidade e os desafios de fazer uma agricultura de montanha. O que ajudou muito para ter esses resultados, com certeza, é o terraceamento, que é o principal fator de mudança dentro da caficultura de montanha. Se nós tivéssemos tido essa inclinação, vocês podem ver essa inclinação, muito desse adubo estava aqui, no meio da rua ou lá embaixo, calcário também. Quando a gente tem terraceamento, a velocidade de água diminui, a velocidade de infiltração é maior, o volume infiltrado é maior, então os nutrientes são transportados mais em profundidade, de onde a planta irá extrair os nutrientes conforme a seca acontece e acontece a morte de raízes da superfície para a profundidade. Por isso estou falando, deixe de olhar para o vizinho, olhe sua lavoura, cabuque, observe, meça quantos centímetros de raiz morreu da superfície para baixo. Faça análise de solos seriado, em profundidade, para você ter referência de como essa dinâmica de fato está acontecendo. Tá? Então não é suficiente a plataforma de recomendações de quantidade de adubação com base na quinta aproximação. Nós precisamos calibrar isso em cada propriedade. E isso deve ser feito através de medições próprias. Não vamos trabalhar com cueca emprestada, com calça emprestada. Não. Nos livros estão meras referências a partir de onde nós vamos a encontrar as receitas para cada um de nossos locais. Essa falta de calibração é própria disso. Não tem como se fazer pesquisa em cada uma das propriedades ou referenciar tudo. São referências. Corresponde a nós técnicos fazer a avaliação propriedade por propriedade. Só Milton, uma coisa, isso que o senhor está falando a respeito de terra é bem particular para cada um, para cada produtor. Uma coisa que eu vejo sempre que acontece aqui no meu terreno, tem 2 anos que eu não passo máquina no meu terreno. E tivemos chuvas aqui, nesses 2 anos, de 100 milímetros, dias, noites, enxurradas, e vocês veem que o meu terreno não tem erosão.
não dá erosão. Então isso é uma coisa assim, bem particular, porque às vezes dá uma primeira chuva, você chega em terra, você não consegue subir a lavoura porque a erosão levou tudo aquilo que tinha. E aqui a gente tem essa vantagem, o terreno não dá esse tipo de erosão. Tem 2 anos que eu não passo máquina. Vou passar esse ano porque eu acho que já está na hora, mas você vê que o solo está um solo bem firme e sem dar erosão, pela quantidade de chuva que foi dada nesse período. Agora vocês veem, né, que é lógico que o terraceamento deve ser o primeiro investimento que o produtor tem que fazer. O segundo investimento é a escolha da genética. E o terceiro investimento deve ser contratar profissionais em cada etapa para te auxiliar, não a perder dinheiro, e sim a ganhar dinheiro. Né? Essa é a lógica. Agrônomo não é inimigo do produtor, gente. O fato dele estudar agronomia, dele se sensibilizar, dele conhecer, não tem como ser uma pessoa má. É uma pessoa que está ali para te auxiliar, para que vocês em conjunto possam dialogar e trabalhar com técnica. Né? Isso que é importante. Eu vou reconhecer em Marcelo isso que ele falou, eu estou entregando ele é responsável. E isso é confiar no técnico. Assim como quando ele falou, Marcelo, vamos fazer assim. Ele nunca cogitou, falei, mas não sei. Não, então vamos. Isso é confiar no profissional. Né? E aqui tem vários agrônomos que estão presentes aqui, profissionais da área. É a nossa responsabilidade levantar a agricultura do nosso cliente, a agricultura da nossa região, e com isso nós fazemos melhor a nossa região. Não é para queimar o dia, não. É para debruçar, pensar. O cliente tem que estar na cabeça, de fato, está na cabeça, eu sei disso, está na cabeça à noite, o dia, dá um pesadelo, acorda, foi fulano de tal, nossa senhora, vou ter um dia ruim com esse cliente. Vai acontecer, sim. Isso é a vida profissional, a gente tem que fazer isso. Né? Então eu gosto também de produtor inovador, mas vamos inovar com tecnologia, com conhecimento, com passo firme. Tá? Esse é o último recado que eu tenho para dar a vocês. Espero que tenham gostado destes dias de campo, compartilhar essa experiência, abrir espaço para o diálogo, para as dúvidas, verificar. Aqui não teve nada de estar maquiando as coisas, não. Está do jeito que está, do jeito que é possível estar, dentro de todas as limitações e possibilidades que foram trabalhados, com atrasos, igual que qualquer produtor, com dificuldades, igual que qualquer produtor. Mas não por isso nós podemos sair aqui de que nós erramos nos trabalhos. Está a prova ali. É a planta melhor para falar sobre os resultados que hoje nós temos aqui. Tá? Confio. Pronto? A gente parar embaixo, tem uma lavoura nova lá. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive para vocês entenderem a respeito do sulcamento. Onde eu não consegui terracear, eu suquei. E me falaram que eu estaria tirando a terra boa, sucando e plantando café numa terra mais pobre. Mas eu gostaria de mostrar para vocês o serviço que foi feito. A muda plantada lá tem 1 ano e 4 meses. Eu queria que vocês parassem o embaixo tamanho. para ganhar. Agora vamos lá, vamos saber ali. O que aconteceu? O sulcamento é uma forma de preparar o solo. Mas e se o sulco teria sido no bordo? O resultado teria sido o mesmo? Não. É justamente como transita a água e como a água se armazena nesse solo. Então, essa lavoura está ali, grudada deste lado, afofou seu solo, onde tem maior acumulação de água, maior escorrimento e infiltração ali, e consequentemente maior disponibilidade de água e consequentemente maior crescimento. Se vocês tivessem participado de outro dia de campo onde nós abordamos o terraceamento como fator de produtividade, para vocês ficaria mais claro. É bem simples, entra água por chuva e sai água por escorrimento ou por infiltração. Nas áreas inclinadas, a maior parte sai por escorrimento, leva a terra, não é isso? Forma barreira, isso de ali, essa é a força da água. Então imagina aqui uma graminha de calcário e de adubo que você vai colocar ali, se ele vai ficar ali. Ele vai junto com a água, com o solo.
Então, quando há terraceamento, isso se imobiliza. Há uma acumulação de água, acumulação de nutrientes, há uma reação favorável e, consequentemente, há um crescimento melhor. Isso que o Marcelo vai mostrar lá embaixo para vocês. Milton, me permite só colocar uma situação. É aquilo que você falou, né? O resultado aqui do campo mostra como é que as cultivares reagiram, né? O trabalho todo aqui, a gente olha para as cultivares aqui. Para quem está de fora, a gente pega um fruto desse, vai chupar, né, antes. Aí você vê lá, doçura no paraíso, no 24 e o outro menos doce. E você deu um compromisso aqui da gente provar isso na xícara. Está mantido, né? Tendo aqui o grade aqui, Anderson, que pode falar um pouquinho. Esperamos que a gente possa ter esse outro campo aí, outro dia, para a gente estar provando. Já visto que a região hoje ela tem mostrado ser extremamente potencial para café especial, destacado os concursos, não é isso? Então eu vou combinar aqui, os selos da cadeia produtiva devem participar, né? Então eu vou convidar o Q-Grader, dar continuidade de trabalho, selecionar o material, colher o material, secar o material e também aqui o Romildo, que também tem preparo e capacidade nessa área, nos oferecermos esse resultado posteriormente para complementarmos esta informação que foi apresentada hoje, não é? Ótimo. Então vocês estão comprometidos para fazer esse trabalho diante da turma aqui e esperamos que desta vez, né, também vão convidar o pessoal da Emater de aqui e o secretário de Agricultura também a abraçar e eles agora nos convidarmos para essa roda continuar andando. E para reforçar, o escritório está de portas abertas. Se quiser usar a sala de prova lá, Anderson, tá? Se quiser usar o escritório, vocês podem ficar à vontade. Antes, fala um pouquinho para nós, vai fazer, vai assumir o compromisso com o trabalho? Vai Vai lá aí. Bom dia a todos, né? Vamos sim. Vamos sim. Tá aqui o secretário Nélio, né? Fazendo esse compromisso aí. Estamos dentro de Piedade, Caratinga, né? E saber como que vai corresponder cada variedade nas xícaras. E passando algumas coisas na cabeça, a gente vai tentar até fazer questão de peneira, né? Tem um moca aqui que é diferente do Paraíso 2. E lá no final a gente vamos estar... Então nós queremos compromisso de classificação física e e sensorial. Sensorial. Esse é o compromisso. Esse é o compromisso. Física e sensorial. E aí vai ver, as variedades bebe mesmo. O trem é 90 pontos. Rende, quanto a escolha, em que moca, quanto peneira, nós queremos saber resultados. Tá bom. Né? Muito bom. Perfeito, então assumido o compromisso, a colheita deve começar daqui a uns 10, 15 dias provavelmente. Antes disso vocês têm a oportunidade já de colher uma parte. Né? Não sei quantos quilos vão precisar para fazer isso. Pode fazer 2 processamentos, natural e um cereja descascado. Perfeito, perfeito. Bacana. Então pronto. Doutor Milton, resumindo tudo que o senhor falou, eu tinha 8 anos de idade e eu escutei uma frase. Não existe terra improdutiva. Existe homem preguiçoso e quebrado. Certo? E parabéns pelo trabalho que o senhor está desenvolvendo aí. E eu aprendi muito com o senhor. Não sou da área do café, nem da banana, mas eu sou produtor rural na área de leite. E aprendi muita coisa com o senhor sobre plantação. Bom, pois obrigado. Eu também aprendo toda visita que eu faço, toda oportunidade que tá dando força e buscar o senhor para nós, viu? Silvana é camisa do Zico, é 10. Bom, então, parabéns e palmas para todos nós, né? E viva o café! O Romildo antes, que é o salvador, Esse aqui é vai o fazer a querido. colheita aqui no café aqui para fazer o teste do café. Então ele não deve só pegar os maduros, ele deve pegar onde eles pegar por igual, secar. Eu sei que o descascado é diferente, mas o natural tem que ser seco por igual para ver a reação do café, apontar ali os pontos que ele vai produzir, que ponto, e a bebida dele. Porque se cata só maduro aí, é lógico que ele vai ficar... Mas nele eu vou te... vou complementar essa informação para você. Quando a gente faz a avaliação da qualidade sensorial, a gente procura encontrar o melhor que ele tem. E isso se encontra só em fruto maduro. Por isso que o café especial é sempre em fruto maduro. E na fase final, entre 100% maduro e a cereja, que há uma explosão
de síntese de substâncias que dão a característica própria, né, de cada cultivar crescido em uma determinada região, em determinado ano. Agora, a bebida comum que a gente faz depende muito de em que momento se colhe, e isso vai depender da porcentagem de maturação que a massa como um todo tem. Por exemplo, se tem 40% de verde, o sabor vai ser diferente. Tem 60% de verde, o sabor vai ser diferente. 10% de verde, o sabor vai ser diferente. E a gente nunca vai poder concluir nada. Por isso a gente trabalha sobre fruto maduro para poder concluir. Tá? Essa é a parte da metodologia de avaliação. E nós temos que seguir aspectos da qualidade padrão da prova. O Marcelo vai nos dar isso que você está falando, porque ele vai colher em determinado momento de maturação, ele vai secar, ele vai limpar, que inclui tudo isso, e o Sidney, que é o provador dele, ele vai nos dar essa informação de um café comum em uma determinada porcentagem de maturação. Aqui eles só para café de alta graduação, o top. Ô Anderson, e você vai estrear o torrador novo e a Olha esse compromisso. vai ter o prazer de estrear. Que bom. Convida nós, hein? Bom, então vamos continuar lá. Marcelo ainda tem que nos mostrar essa variação de colocar Joguei você na mais vala. água no pé do café. Se vocês prestarem atenção em toda a lavoura aqui, ó, toda ela, foi tudo sucado. Porém, no final, a máquina não conseguiu fazer o suco. Sim. Aí olha o final, o que aconteceu com o café. O café não sai, ele não desenvolve. Porque todo nutriente que eu jogo dentro do suco, ele vai embora. O suco não segura, porque está fora do suco. Então se vocês pegar todo o final de carreira aqui até em cima, Não pega. o café não desenvolve. Ele não tem, parece que é o café que eu plantei. Tem 60 dias. Se vocês olharem dentro do suco, a diferença que está, a produtividade, a qualidade do café, o crescimento, uma lavoura de 1 ano e 4 meses. Eu plantei ela em dezembro do ano passado. Olha como está o desenvolvimento. Agora, só para observar também que tem a ver com o que o Dr. Milton falou, né? Ele forma um terraceamento, né? Um micro terraceamento ao longo da linha do café, né? Isso segura mais nutrientes. Se fizer terraceamento seria melhor ainda, né? A ideia é futuramente sim fazer o terraceamento. Mas beleza, ficou ótimo mesmo, tá? Muito lindo mesmo. Agora nós podemos ver outros detalhes aqui. A umidade, por exemplo, do solo. Olha ali, cai água ali, fica aqui e não desce aqui. Então há uma acumulação de água, o que favorece o crescimento, né? E ele fez um preparo profundo, com sulcamento lá na base, Muito que bom. ajudou ainda mais, né, a aumentar a infiltração. Sr. Milton, Aqui, por exemplo, sim. eu já expliquei para eles, o final de carreira onde não há o sulcamento, a planta não desenvolveu. Mas Por ele... falta de segurar a umidade, por falta de segurar nutrientes. E outro detalhe aqui também, Marcelo, é inclinado. Ó, se você tivesse feito isto para ele aqui, talvez a realidade seria menos expressiva. Aham. Então, o que realmente faz aqui a diferença Piscar. é Gostou de me falar? a inclinação invertida do terraceamento para poder trazer acumulação de água. Aí. Mais uma coisa, lá em cima, todas as cultivares lá, foi do Michel. Essas aqui, como o Michel não tinha muda nos dias, Sim. eu comprei do meu amigo Raimundo aqui. Em segundo São lugar. excelentes mudas, tá tendo um desenvolvimento muito bom, lavoura de 1 ano e 4 meses. Do lado de lá eu comprei a muda de um terceiro, não ficaram boas, não estão saindo bem, tá? Mas essas aqui estão perfeitas, a muda de 1 ano e 4 meses, livre de doença, livre de infestação e estão saindo com propriedade, estão ficando muito boas. Bom, então nós temos, Outro além do viverista. Michel, temos o Raimundo. Quem Raimundo. mais temos aqui na região, em Piedade? De viverista? Sim. Aí, Dr. Milton, aí eu... 17 meses. Suco, tô no suco. Muito bem, parabéns. Linda. Parabéns. Então, gente, mais uma questão. Nós precisamos fazer um outro ela trabalho ficou- e Não, um dia de 1,20 campo dos terraceamentos. 1,30 Precisamos ver os terraceamentos. E na época certa, eu fiz um mês atrás o de terraceamento em IB de Minas. Demonstramos como a superfície radicular aumenta em grande quantidade
o que traz uma melhoria e resiliência da planta no período entre safra, sabe? Menor perda de folhas, menor ocorrência de morte de ponteiros, né? Então isso é extremamente importante, porque perder um ponteiro e perder ramo é muita produção que se perde. Como o tio falou ali, a respeito de riscar para a gente adubar. É difícil, gasta mais serviço para a gente estar riscando para adubar. Mas eu sempre falo que é bom riscar, é verdade, né? Riscar para colocar o adubo. Pode também riscar. Aqui a Cidinha, que é colega de vocês, do córrego, não me lembro. Caparaó, ela fez um risco só no meio do beco. Um risco. Risquinho assim baixo. A quantidade de folha que acumulou e as raízes que entraram ali a aproveitar isso é enorme. Qualquer alteração mecânica que você puder fazer no beco para conservar água, para acumular folha, levar essas folhas à degradação e liberação de nutrientes é favorável para a planta. Outro caso, a utilização de resíduos de poda combinado com terraceamento traz até menos incidência de deficiências de micronutrientes. O produtor não teve tempo de fazer tudo, fez na metade, na outra metade não fez, a diferença é abismal. Em crescimento, em produção, em manifestação de deficiências. Então, isso é definitivo. Terraceamento, boa genética, tratos culturais com tecnologia. Isso é essencial. Doutor, confirma para mim aqui até uma crítica, mas da brincadeira que o Marcelo fez aqui. Sobre o nome é segregação, né? Os pés altos. Sim. Novo mundo. Ele falou novo mundo. Aí brincando, você vai ter que repor para mim, você vai ter que arrancar. Falei, não, toda semente dá segregação. Não, eu mostrei o histórico hoje, não mostrei? Sim. Os antecessores. Agora, o híbrido de Timor é híbrido? É híbrido de quantos que viram antes que ele? Então, quando temos uma cultivar, nós temos um histórico genealógico longo e diverso para chegar lá. E mesmo a produção de sementes sobre condições controladas vai trazer essa segregação, porque essa segregação genética é interna, não é externa. A gente só ficou devendo visitar o finalzinho da lavoura lá, aquelas mudas que nós fizemos, separamos geneticamente, fizemos, para mostrar para eles que o 144 estaria ultrapassado perto dessa genética nova que está saindo aí. Agora veja, sementes de uma planta bonita, maturação uniforme, precoce. Você vai lá ver a progênie deles, padrão nenhum, horrível. Nem resistência, em susceptibilidade à ferrugem, enorme variabilidade, morte de ponteiros, consequentemente enorme, maturação totalmente desuniforme. Então essa é a constatação, não faça isso. Isso é o 144. Compre semente da origem. Você quer comprar um 144, vá até o instituto, compre a semente de 144, de lá. Porque agora eles incorporaram tolerância à ferrugem, tolerância a nematóide e tamanho de grão. Então deve ser lançado logo. Agora, às vezes a estrutura genética de uma cultivar não permite a incorporação de outras. Problemas próprios, né, dessa questão de melhoramento genético. Então muitas vezes para o melhorista é mais barato, mais rápido pegar uma progênie avançada destas novas cultivares e montar sobre essa estrutura os ideais genéticos que ele tem. Avança mais rápido, né? Gasta menos para poder liberar uma nova cultivar. Então é melhor sempre trabalhar sobre centros de pesquisa. Tá? Centro de pesquisa é o único que tem os meios necessários para fazer a genética convencional clássica e hoje a biotecnologia com marcadores genéticos específicos para cada característica. Isso não tem qualquer produtor de semente, não. Apenas centros de pesquisa. Vamos fortalecer isso, porque toda vez que a gente compra de outro lado, debilita essas estruturas positivas. Né?
base vem da semente, né? Bom, então, vamos almoçar o que ficou de restante do lanche e vamos para casa. Muito bom. Muito obrigado por vocês terem vindo. Muito bom, doutor Milton. Parabéns. Certo. Isso aí. Muito obrigado por abrir a porta. Continua aberta, Sr. Milton. Só Obrigado. marcar novamente. Que a gente Tá aí faz. pra E a receber. próxima fase é a prova, né? É a prova. Isso. Da xícara, né? É a prova. Isso aí. E outra coisa, Anderson, tá aqui aberto se vocês quiserem entrar, apanhar a lavoura todinha e depois selecionar os grãos que vocês escolheram. Vamos novamente para o galpão, beber uma aguinha e organizar a parte. Esse foi mais um vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve e ativa o sininho de notificação para nos acompanhar em todos os vídeos que vamos trazer aqui para vocês. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.